A maioria dos cristãos está orando errado e nem percebe. O apóstolo Paulo fazia orações completamente diferentes. E isso mudou tudo. O apóstolo Paulo orava de uma maneira que a maioria dos cristãos hoje não entende. Ele não passava o tempo pedindo coisas a Deus. Em vez disso, ele orava para que os crentes recebessem revelação daquilo que Deus já havia dado. Hoje, vamos olhar para as orações de Paulo e descobrir o que ele sabia sobre oração. A maioria dos cristãos oram assim: Deus, me dê força. Deus, me dê fé. Deus, me ajude. Mas quando você vê as orações de Paulo na Bíblia, você não encontra esse tipo de oração. Em Efésios, capítulo 1, do versículo 17 ao 19, Paulo ora para que Deus dê aos crentes espírito de sabedoria e revelação para que os olhos do entendimento deles sejam iluminados. Ele não está pedindo para Deus dar algo novo. Ele não está pedindo para Deus dar algo novo, sendo que ele já sabia que Deus já havia proposto através de Cristo. Mas ele pedia que os olhos do coração, para que ele pudesse ver e entender o que o Senhor já havia proporcionado. Bem, aqui nesse vídeo nós vamos conhecer a esperança do chamado, a herança de Deus nos santos e conhecer o poder de Deus que já está operando em nós. E de uma forma prática, nós vamos deixar de orar, Deus me dê força, e agora nós iremos aprender, pedir e orar para que o Pai, o nosso Senhor, venha abrir os olhos dos nossos olhos espirituais para que nós possamos ver a força que já temos em Cristo. E quando nós pedimos anteriormente, Deus me dê fé, hoje vamos orar pedindo para reconhecer a fé que Ele já colocou dentro de nós. A oração da fé não pede para Deus fazer algo. A oração da fé agradece pelo que Deus já fez. Se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários. Eu oro as orações de Paulo e peço a Deus: Pai, abre meus olhos para ver tudo o que já recebi em Cristo. Agora, nós vamos prestar mais atenção e conhecer um pouco mais sobre ensinamento. Paulo orava orações que a maioria dos cristãos nunca ousaria fazer. Não porque ele fosse mais espiritual, mas porque ele entendia algo sobre a oração, que a transformou de pedir ajuda a Deus para parceria com Deus naquilo que ele já fez. E quando você descobrir o que Paulo sabia, quando perceber o quão radicalmente diferente eram as suas orações, das orações que a maioria dos crentes faz hoje, tudo na sua vida de oração mudará, de uma petição sem poder para uma parceria poderosa com o Pai. Há uma razão pela qual as orações de Paulo produziam resultados que a maioria dos cristãos nunca vê. Não foi porque ele orava por mais tempo, não foi porque ele orava mais alto, e não foi porque ele era mais despreparado ou mais dedicado. Foi porque Paulo entendia sua posição em Cristo de uma forma que a maioria dos crentes não entende. E esse entendimento mudou o que ele orava, como ele orava e por que ele orava. Hoje você vai ver as orações de Paulo com novos olhos. Você vai descobrir o que ele sabia que a maioria dos cristãos perde. E quando você aplicar essa revelação, tudo vai fazer total diferença, assim como Paulo orava. Você vai passar a esperar de Deus a resposta ao que você pede. Isso não é apenas sobre o orar melhor. Isso é sobre um paradigma completamente diferente de oração, baseado em quem você é em Cristo. Vamos começar examinando pelo que a maioria dos cristãos ora. Porque o contraste com as orações de Paulo é impressionante. A maioria dos crentes oram dessa forma: Deus, por favor, me ajude. Deus, me dê força. Deus, me torne mais parecido com Jesus. Deus, me ajude a vencer este pecado. Deus, me dá mais fé. Me abençoe, venha prover para mim, Deus me cure. Isso soa familiar? Deveria soar. Que é assim, que é ensinado na maioria dos púlpitos.
É isso que é modelo na maioria das reuniões de orações. E é assim que os crentes foram condicionados a orar. Oração de petição, oração de súplica, orações que tratam Deus como se ele estivesse segurando algo e nós precisamos convencê-lo a liberar aquilo que precisamos. Mas aqui está o problema. Quando você lê as orações de Paulo em Efésios, Filipenses e Colossenses, você não encontra esse tipo de oração. Você não encontra Paulo implorando para que Deus torne os crentes mais justos. Você não encontra ele pedindo que Deus lhes dê mais fé. Você não encontra ele pedindo que Deus os cure ou lhes dê provisão ou os torne mais espirituais. Em vez disso, você encontra algo completamente diferente. Ele orava para que os crentes soubessem, ele orava por revelação espiritual, ele orava por entendimento, ele orava para que os olhos deles fossem iluminados, para que eles vissem o que já possuíam e quem eles já eram e o que já havia sido feito por eles. Essa é a diferença, porque o tipo de oração que você faz revela o que você acredita sobre a sua posição em Cristo. Se você está orando para Deus te tornar justo, é porque você não acredita que já é justo. Se você está orando para Deus te dar fé, é porque você não acredita que já tem fé. Se você está orando para Deus te tornar completo, é porque você não acredita que Jesus Cristo já te tornou completo. Suas orações expõem a sua teologia e para a maioria dos crentes, suas orações revelam quem eles estão vivendo muito abaixo daquilo que Cristo conquistou para eles na cruz. Paulo não orava dessa forma porque ele entendia algo que a maioria dos cristãos, na realidade, não entende. Ele entendia que em Cristo tudo já foi dado. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, a palavra nos diz: visto como seu divino poder nos deu todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade, todas as coisas. Tempo passado, dado, feito, consumado. Paulo sabia disso. Então ele não orava para Deus dar aos crentes coisas que eles não tinham. Ele orava para que os crentes se tornassem conscientes das coisas que já tinham. Ele não orava para Deus fazer algo novo. Ele orava para que os crentes vissem, conseguissem ver o que Deus já havia feito. E essa mudança era fundamental. De orar por provisão, para orar por revelação. Foi o que transformou a vida de Paulo. De uma petição religiosa para uma parceria de aliança com Deus. Paulo nunca orou para que os crentes recebessem o que já possuíam em Cristo. Ele orou para que eles soubessem o que possuíam. Porque saber é a chave para experimentar. Você pode ter tudo e não experimentar nada e não souber o que tem. Paulo nunca orou para que os crentes recebessem o que já possuíam. Essa frase deveria revolucionar sua vida de oração. Porque se tudo já nos foi dado, se todas as bênçãos espirituais já são suas nos lugares celestiais em Cristo, como diz em Efésios capítulo 1, versículo 3, então a oração que você precisa fazer não é Deus me dê, a oração que você precisa fazer é: Pai, abre meus olhos para ver o que o Senhor já me deu.